seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Estamos aqui na série Outubro Rosa, mas Lu, a gente já está em novembro, pois é. Esse é o motivo de trazer hoje a minha psicóloga querida Priscila Escandura, que está me acompanhando no meu processo e que me ajudou com que eu conseguisse somente na metade do mês de outubro. Então, é isso, meninas, mas a ideia é trazer informação. Fica aqui que hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. Ter você aqui comigo. Muito obrigada por aceitar o convite. Antes da gente começar, se apresenta aqui para as meninas. Olá a todos. Muito obrigada, Lu, primeiro pelo convite, né? Tá sendo muito legal esse trabalho, essa empreitada pessoal que você tá fazendo, mas além de tudo, né, poder comunicar com todos. Bom, eu sou psicóloga de formação, trabalhei há alguns anos em RH, atualmente eu estou na clínica e uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho é a constelação sistêmica familiar. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como que esse processo acontece dentro do processo terapêutico de autoconhecimento. E aí lá vai a primeira pergunta, Pri. O que é a constelação sistêmica familiar? A constelação sistêmica familiar, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, né, que ele teve aí a gente brinca aqui dentro do mundo da psicoterapia, foi o pulo do gato, onde por meio de técnicas que a gente hoje vai conhecer como por meio de grupos, por meio de pedras, por meio de cenários, a constelação da água, a constelação de ancoragem. Então, há hoje uma série de possibilidades onde a gente consegue organizar o nosso sistema familiar, eliminando os emaranhamentos que se fazem, seja por meio de padrão e repetição, e também desvinculando as crenças negativas, as nossas crenças limitantes, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, para que a gente possa fazer relações cada vez mais saudáveis, ou seja, a partir de cada um de nós. E se você tá aqui, tá levando um susto, o que a Lu tá abordando esse tema? Eu estou passando por esse processo, graças a Deus eu já retirei o tumor, ele não faz mais parte de mim, já me sinto curada. Vou deixar o vídeo aqui para você assistir, se você ainda não viu, eu contando a minha história. Vou ter aí alguns próximos passos por alguns anos, mas eu estou muito confiante que já deu certo. Vou pegar o gancho aqui, já que você está dizendo, né, você está falando aí que existem alguns tipos, então fala pra gente, quais são eles? Cada terapeuta, cada constelador que faz a sua formação, ele vai encontrando meios e formas que mais se identificam, né? Então eu coloquei sobre fazer com bonecos, onde o importante é que quando a pessoa decide fazer a constelação, ela encontre alguém que ela se sinta, né, com empatia, com confiança, mas o ideal é sempre que ela possa assistir a sua constelação. Por quê? Porque esse processo vai ajudar com que cada um tenha cada vez mais consciência. No momento, a gente só utiliza 10% da nossa mente consciente, né? Então, todo o restante, os 90%, se dá lá no nosso inconsciente. Então, a constelação, ela nos auxilia a ter consciência de como se dão os nossos processos nas nossas relações. Então, nós podemos fazer com bonecos, é um exemplo, constelação na água, outro exemplo, constelação com as pedras, ancoragem de solo, onde nós utilizamos, que é a metodologia que eu escolhi para trabalhar, onde nós utilizamos diversos papéis representando cada pessoa do sistema, cada sentimento, cada doença. E também temos a constelação em grupo, onde geralmente é a mais convencional, né? Onde as pessoas podem ir assistir e elas vão olhar para o grupo e dizer quem vai ser quem dentro do momento ali da constelação, tá? Tem outras, mas eu destaquei aqui as que são mais convencionais e que hoje realmente tenham sido as mais desafiadoras, as mais utilizadas no processo sistêmico. Então, meninas, basicamente é você pegar uma situação lá do seu passado, transportar ali para aquele momento presente e resolver logo o assunto. Tem muitas meninas que eu converso, pessoas do meu time da Acmos, ou então até as clientes aqui da Empreenda, que elas têm um pouco de medo, né? Foi por isso também um dos motivos de eu trazer esse tema, porque quantas vezes eu já indiquei aqui e quantas mulheres se libertaram de situações, até de situações de antepassados que não fazem mais sentido. Mas, Pri, como é que então esse processo pode auxiliar
dentro de todo esse trabalho terapêutico? Muito legal você ter falado que muita gente tem medo, né? Porque tudo que pode gerar realmente uma mudança num curto espaço de tempo, realmente dá uma estranheza, né? Causa dúvidas. Mas lembrar que a constelação, ela não tem base religiosa e também não é milagre. Por isso que as pessoas precisam escolher fazer, elas precisam estar realmente imbuídas desse desejo de trazer à consciência o que faz parte da minha história e o que eu não quero mais para mim. Então, são os padrões familiares e as crenças limitantes, né? Então, olhando para esse processo, eu vou olhar como a Lu trouxe agora há pouco, né? Assim, eu olho para o meu passado, ressignificando ele, né? Para que eu possa estar no meu momento presente e vislumbrar um novo futuro. Então, entre parênteses aqui, entre aspas, perdão, mas assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e serei sempre assim. É a possibilidade da gente realmente ressignificar isso. Quem é que pode fazer a constelação? E existe algum caso que não é indicado fazer a constelação? Essa pergunta é muito legal, né? Porque a constelação, ela é uma ferramenta a ser utilizada dentro do processo. A minha consideração é que se faça dentro de um processo terapêutico. Então, você pode ter o seu terapeuta e constelar com pessoas, porque isso, de fato, faz com que, para os mais antigos, a gente ganhe as casas dentro de um jogo de tabuleiro e para os mais novos, né, a gente vai para outra fase do videogame. Então, isso faz com que a gente tenha um processo mais legal e a gente consiga trabalhar em parceria, em conjunto, tá bom? Quem que não pode fazer? Atualmente são pessoas que estão gestantes e somente acima de 15 anos. Mas, por vezes, nós temos situações em que as mães, como elas são elas que dão a vida, elas podem vir e representar os seus filhos menores de 15 anos, né? Porque tem muito processo da criança e do adolescente que ainda precisa ser respeitado. Como é que a pessoa pode se preparar? Eu já tive algumas clientes que chegaram lá e falaram: nossa, Lu, eu não fui preparada, né? Assim, claro, não as que passaram aqui pela Empreenda, porque eu já dou aquela pincelada para que as meninas possam ir mais tranquilas, né? Mas de que forma a pessoa poderia se preparar para poder participar de uma situação assim? Bom, se preparar é realmente estar imbuído desse desejo de olhar para a sua história. Essa é a primeira e principal preparação. De novo, cada constelador vai atuar de uma forma com a sua metodologia. A minha metodologia de trabalho, eu sempre tento conversar com o cliente que vem até mim, mesmo aqueles que não são meus clientes, né, que fazem terapia convencional comigo, preciso conversar, né, antecipadamente para entender quais são as reais motivações. Passado essa primeira fase, eu geralmente envio um questionário onde a gente tem algumas questões de direcionamento, porque essa é uma grande preparação. Muitas vezes a gente precisa perguntar para aqueles que estão próximos da gente algumas questõezinhas, mas eu não sei tudo sobre a minha família. Esse não é o objetivo. O objetivo é realmente que você que cada cliente comece a entrar nessa condução de constelar. Eu costumo dizer que quando nós decidimos fazer a constelação sistêmica, o universo, né, o macrocosmo, começa a atuar favorecendo para que você realmente realize. Então, seja com uma semana de antecedência, 15 dias de antecedência, tudo vai levando e vai afirmando e confirmando que você, cliente, tem realmente que fazer a constelação sistêmica. O que acontece após a constelação? Após a constelação, eu acho muito importante que por 15 dias as pessoas se reservem, elas não comentem sobre a questão. Todo mundo fala, mas por que eu não posso comentar sobre isso, sobre aquilo? Mas é para que dentro desse processo, cada um faça suas conexões, cada um possa realmente assimilar tudo o que aconteceu naquele processo. Esse é um direcionamento. Mas eu tenho festa, mas eu tenho que encontrar amigos, tenho que fazer isso. Fica para cada um. Mas essa é uma consideração, algo que eu considero muito importante. Em quanto tempo você sugere fazer essa constelação? Porque muita gente acha que é uma vez só. Claro que dependendo da situação, naquele momento a pessoa não precisa fazer outras sessões, né? Mas qual que é a sua sugestão nesse caso? Isso também vai depender de cada cliente, de cada situação apresentada. Que eu vejo que a constelação ela pode atuar e reverberar no sistema por até 1 ano, né? Então nós temos uma atuação que ela tem uma duração muito boa. A ideia é que a gente faça uma constelação e o constelando ele nos procure, o cliente ele nos procure em uma outra situação no momento e não num curto espaço de tempo. A constelação sistêmica familiar ela é indicada à repetição caso a gente tenha situações como doenças
como câncer, doenças como vícios, ou até potenciais suicidas, a gente vai avaliar o caso e repetir a cada 3 ou 6 meses a constelação. Tem outras constelações que a gente também vai considerar aqui dentro do processo, que é para o feminino e para o masculino. Essa constelação, ela tem uma atuação diferente e também é feita uma vez, mas se o cliente por vezes fala, eu quero repetir, eu também pondero, né? Porque quando o bichinho brinca, quando o bichinho da constelação pega, todo mundo fala, eu quero constelar sempre. Mas é importante a gente entender que o processo precisa reverberar. E o que é o processo reverberar? O processo reverberar é a gente também ir atuando, e estar atento às questões que eu quero mudar a partir de mim também. Tem coisas que eu falo, não quero mais olhar para isso, eu vou deixar do jeito que tá. A repetição sempre tem que ser avaliada junto com o constelador também, e dependendo desses casos que eu poderia anteriormente. Pegando o gancho aqui, então, Pri, existe alguma forma de judicialmente a pessoa ser obrigada a fazer constelação? Como é que funciona isso? Olha, o judiciário brasileiro reconheceu recentemente, né, a constelação como algo realmente fundamental na vara de família. O Samir Stork, ele é o precursor, né, ele é o pioneiro, ele é um descendente de Bert Hellinger, e ele começou esse trabalho no interior da Bahia. Então, o judiciário da vara de família da Bahia, todo ele é capacitado, treinado para atuar com essas constelações, e os processos melhoraram muito mesmo. E hoje, em termos do governo federal, há uma demanda para que a vara de família ela possa ter realmente esta ferramenta para auxiliar e beneficiar as famílias mesmo após separação, guardas. Porém, isso não é tido como obrigatório às famílias. Há uma ponderação, há um conciliador e há um constelador sempre olhando para esses temas. Mas que há um benefício enorme, principalmente para as crianças, isso é incrível como a gente vê isso reverberando nas crianças e nessas famílias. Mas a obrigatoriedade não existe. E eu até aqui vou sugerir uma série do Netflix, se chama Uma Nova Mulher. Além de ter paisagens lindas, eles retratam bem como é que é a constelação em grupo. E o que você acha, Pri? Você também sugere essa série para as meninas assistirem? Eu adoro essa série, ela foi muito bem escrita, muito bem gravada. A escritora, ela morou no Brasil, então ela trouxe elementos brasileiros para dentro da série. É uma série turca. E na série, na tradução literária, a gente tem o nome de expansão e não constelação, né? Até por uma questão aí de marcas e tudo mais, mas é esse sentido mesmo, a gente trazer o conceito de expandir cada vez mais o nosso olhar para a nossa vida. E a série, ela, como a Lu trouxe, ela trabalha realmente a constelação em grupo e percebe-se que a cada sessão que vai ocorrendo, as vidas vão se transformando, né? E eu costumo dizer que a constelação é isso, é o efeito borboleta. Então, cada movimento que um faz, ele vai reverberar para aqueles que estão próximos, sejam amigos, parentes. Você tem algum caso de mulher, de alguma mulher? Eu tenho um caso de uma mulher que veio até nós e é um caso bastante interessante, que é uma família em que todas as mulheres ficavam, de alguma forma, solteiras. Então, um feminino muito forte em que só nasciam mulheres. E todas elas, de alguma forma, então, ou os maridos faleciam, ou eles saíam de casa, e havia sempre essa conjuntura de que as mulheres se favoreciam muito uma com as outras. Então, chegou um determinado momento em que o masculino não precisava fazer parte mais daquele lugar. Então, duas moças vêm, né, dessa família, vêm até mim para entender essa repetição de padrão. Por que que o masculino não fica nesta família? E o que a gente pôde perceber é que são mulheres extremamente fortes, em que quando o masculino entra, ele entra para ser cuidado e não para ser o provedor. Então, foi muito interessante porque foram constelações em separadas, mas a repetição de padrão nas duas histórias foi muito legal, mas ambas conseguiram entender isso e trabalhar para que elas pudessem, a partir delas, aceitar que o masculino, nesse caso, fizesse parte deste processo. Quero compartilhar com vocês, né, um caso em homenagem
homenagem ao Novembro Azul, eu escolhi algum caso do sexo masculino. Ele tinha como queixa principal a retocolite ulcerativa, né, que é a famosa irritação no intestino. Então, era um rapaz muito jovem e que ele não podia mais quase se alimentar porque o intestino dele se portava de uma forma reativa a ele. E dentro desse processo, quando nós fizemos a constelação sistêmica familiar, e podemos ver dentro daquele sistema havia uma repetição de padrão. Era uma família que passou por diversas dificuldades financeiras e o alimento ele não chegava à mesa dessa família. E foram pelo menos assim do que ele trouxe, né, da consciência dele naquele momento, ele havia passado ele era a terceira geração em que o alimento não chegava de uma forma satisfatória, não havia para todos dentro da casa. Então, quando nós colocamos e vimos essa repetição de padrão, nós percebemos que havia muitas gerações ainda, pelo menos a constelação ela pode atingir até 7 ou 10 gerações anteriores a nós. Então, havia, pelo que a gente pôde perceber, pelo menos 5 gerações anteriores a ele em que o alimento não se fazia presente. E quando se fazia, era muito pouco para alimentar a todos. Então, a partir do momento em que nós reposicionamos esse sistema, nós devolvemos, né, toda essa crença limitante, nós ressignificamos, né, dizemos ao sistema que nós sentimos muito a tudo que todos passaram para aquele rapaz estivesse até aqui, né, naquele presente momento, ele começa a aceitar o alimento de uma forma mais positiva, sem o medo de que o alimento iria faltar a ele. Então, quando isso acontece, passados 7 meses, ele relata, né, que a família consegue estabelecer um padrão alimentar com café da manhã, almoço e jantar. Uma família específica, ela tem 8 pessoas nessa família, e ele percebe que o intestino começa, né, esse lugar do intestino começa a se recuperar. Precisou só da constelação para isso? Não, a gente também teve um médico acompanhando, porque isso é muito importante. Lá naquela série mostra exatamente isso. Uma coisa não invalida a outra, tá bom, pessoal? Então a gente precisa entender que quando a gente decide fazer a constelação, ela pode agregar muito valor na nossa vida? Sim, mas se há necessidade de um médico, de um psicólogo junto, façam isso também. Vocês estão entendendo a profundidade dessa ferramenta? Então, se você ainda tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que se tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar aqui, perguntar algo, posso repassar com certeza aí para a Pri, eu tenho certeza que ela vai, né, repassar aqui a resposta também. Bom, Pri, eu quero agradecer, né, você ter topado falar sobre esse assunto aqui com a gente. Primeiramente, parabéns pela sua coragem, né, de trazer a sua história, despida de qualquer pudor e julgamento, né, então parabéns mesmo, essa ação que vem do coração, né, coragem, então o coração e a ação juntos. Eu fico mais uma vez, né, agradecida e principalmente por estar podendo contribuir um pouco, né, da minha experiência, podendo levar um pouco mais sobre essa informação. Meninas, é isso, um grande abraço virtual e até a próxima. Independente se é Outubro Rosa ou não, eu quero também fazer um adendo, que ainda é a mulher que leva o homem à cura em vários momentos, né? Novembro Azul, a gente também tem essa consciência do feminino para o masculino.